creu em ti. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Você crê que um milagre em sua vida vai acontecer? Você crê que a vitória em suas mãos você vai contemplar? Mesmo que o inferno se levante, o meu Deus vai te abençoar. É hora do milagre acontecer. Vitória pra você. É hora que você vai contemplar. É hora que a vitória vai chegar. É hora, é agora. É hora do milagre acontecer. Vai mudar quando acreditar. Você crê que a resposta da tua bênção hoje vai chegar. Mesmo que as muralhas se levantem, Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Uma excelente noite para você, uma ótima noite para mim. Aonde você estiver neste momento, quero convidar você exatamente a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração, para que nós possamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. É hora do seu milagre, é hora do meu milagre. Deus sempre tem um milagre na nossa vida. Deus sempre tem uma resposta para as nossas orações, para os nossos pedidos, para as nossas dificuldades. Deus sempre faz um milagre. Às vezes Ele faz que nós nem percebemos, às vezes Ele opera e nós nem sentimos,
só o fato de nós já estarmos respirando neste planeta ao qual nós, homens, estamos destruindo exatamente aquilo que Deus criou, a natureza, exatamente aquilo que Deus deixou melhor para nós, a sobrevivência, fazendo uso da terra. Mas o homem, exatamente acompanhando o seu desenvolvimento, o homem acompanhando a criação, a multiplicação dos seres, então exatamente os espaços da respiração da terra está ficando escasso. E tão escasso que é exatamente aquele líquido tão precioso, o qual Deus exatamente é a fonte da vida, a água. Em alguns lugares do Brasil, estamos vendo que está exatamente se esvaziando. Estamos vendo, através de reportagens, de que realmente os leitos dos rios estão ficando secos e ficando exatamente o país em situação difícil. É hora do milagre. Só Deus realmente é capaz de fazer essa reversão que o qual está acontecendo no país, está acontecendo no planeta Terra. Para isso, nós temos que ter a consciência daquilo que Deus deixou para nós. O nosso meio de crescimento, o nosso meio de viver, o nosso meio de sobreviver. Deus deu tudo no seu tempo, na hora certa, para que nós possamos usar, usufruir, e nós podemos desfrutar. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos em nós mesmos, mas estamos vendo o que realmente está acontecendo por aí. As coisas estão se degradando aos poucos. Estão acontecendo muitas coisas exatamente que não deveria acontecer. Culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Nós somos culpados porque às vezes nós queremos mais e mais e mais. Às vezes nós queremos tanto para nos enriquecer materialmente e enriquecer exatamente de uma forma que vamos pensar só em nós. É hora do milagre. E este milagre só Deus pode fazer. No nosso coração, mudando o jeito de nós pensarmos e agirmos. A todos vocês, uma excelente noite desta terça-feira. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. impressionar. Um homem preso ao anjo que há muito já lutava. Só vou te soltar quando me abençoa. Eu não vou
me abençoa. Era alta madrugada e o sol nascia lá, diante de uma cena de se impressionar. Um homem preso ao anjo que há muito já lutava, só vou te soltar quando me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir. Me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir. Me abençoa. E depois desse dia eu prometo ser fiel. Então vou mudar o seu nome, não se chama mais Jacó, mas se chama Israel. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir. Me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto sua voz eu não ouvir. Eu não vou te abandonar enquanto não te ouvir. Me abençoa. Enquanto não te ouvir, me abençoa. Enquanto não te ouvir, me abençoa. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Ah, meu irmão, isso é trio Jericó. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Se a sua vida está tristeza e agonia, aflição noite e dia, dá vontade de parar. Não faça isso, meu irmão, me ouça agora. O mestre te chama agora, ele quer te renovar. Não se preocupe, você é mais que vencedor. A sua história, ele quem muda, vem agora se alegrar. Em meio a tudo isso que está passando, ele só pede uma coisa pra você glorificar. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Se a
sua vida é só tristeza e agonia, aflição noite e dia, dá vontade de parar. Não faça isso, meu irmão, me ouça agora. O mestre te chama agora, ele quer te renovar. Não se preocupe, você é mais que vencedor. A sua história, ele que muda, vem agora se alegrar. Em meio a tudo isso que está passando, ele só pede uma coisa pra você glorificar. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. Quer receber o que Deus tem pra você? Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. Quer receber o que Deus tem pra você? Tome posse agora então que o azeite vai descer. E vai descer, vai descer, vai descer. Comece a glorificar que o seu vaso vai encher. E vai descer, vai descer, vai descer. Tome posse agora então que o azeite vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer. Começa a glorificar que o seu vaso vai encher. E vai descer, vai descer, vai descer. Tome posse agora então que o azeite vai descer. No balanço com o trio Jericó, adorando a Jesus. Essa luta parece que não vai passar. O vento soprou mais uma vez. O inimigo te afronta dizendo que você não vai vencer. Mas eu quero te falar que a última palavra é Deus quem dá. Ele ainda é o mesmo. Essa luta vai passar e você vai ver um milagre acontecendo. Deus nunca te abandonou. No deserto contigo passou. Assistiu teu sofrimento. Então vou profetizar e Deus vai te levantar. Esse é o seu momento. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo, receba a bênção sem medidas. Eu profetizo, na sua casa chegou salvação. Seja abençoado, irmão. Eu profetizo que a promessa vai acontecer. Eu profetizo, Deus vai te surpreender. Eu profetizo que vai ser muito grande o que Deus irá fazer. Vai ser surpreendido quando ver Deus te usar. Então comece a cantar o hino da vitória, porque quem te prometeu é fiel pra cumprir e vai comer.
profetizo, receba a bênção sem medidas. Eu profetizo, na sua casa chegou salvação. Seja abençoado, irmão. Eu profetizo que a promessa vai acontecer. Eu profetizo, Deus vai te surpreender. Eu profetizo que vai ser muito grande o que Deus irá fazer. O que Deus irá fazer. Eu profetizo. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Saúdo a todos nessa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria estarmos nessa noite, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome santo do Senhor. Tenho muitos motivos para agradecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nessa noite vamos estar ouvindo as Santas Sagradas Escrituras no Evangelho que se escreve, ou que se escreveu pelo apóstolo Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2 somente, para a nossa meditação nessa noite, para a explanação das Sagradas Escrituras. Fico muito maravilhado que o Evangelho que escreveu Mateus, além de ser um evangelho mais lido hoje no mundo, são ainda as Sagradas Escrituras. É o livro mais vendido, é o livro que mais salva ainda no mundo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 1, que diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, verso 2, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Somente o verso 2, para a tematização nessa noite, e dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem para nesta noite nós refletirmos e meditarmos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nesta noite eu te glorifico e te louvo por todas as maravilhas que o Senhor tem operado, não somente em minha vida, mas na vida de milhares, de milhões e de milhões que se alimenta do pão da vida, do pão da tua palavra, que extrai para a sua vida todas as lições que o Senhor tem ministrado aos corações dos seus. Nós te pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor, meu Deus, venha falar aos corações daquele que está em casa, que nos ouve nesta noite, por através
da rádio, por através desse trabalho lindo, esse trabalho maravilhoso que tem sido feito nesta cidade para o Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes de todas as religiões em geral, eu louvo a Deus por um dia ter lido na Bíblia, por um dia ter encontrado, por um dia ter ouvido falar até mesmo somente desse verso 2, o livro de Mateus, capítulo 3. Nós vemos que é uma mensagem muito centrada, muito voltada ao arrependimento, ou seja, no próprio texto do verso 2, fala de uma maneira clara sobre o arrependimento. Fala sobre esse tema nas Escrituras, a qual é um tema muito vivo em nosso meio, porque lá no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2, o profeta orou ao Senhor até mesmo dizendo, e falando ali para aquela nação, para aquele povo, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos, por intermédio da palavra. Nós vemos também que o salmista não deixou de expressar nas Sagradas Escrituras a beleza do reino de Deus, a beleza da lei, as suas beneficências, suas grandezas. E ele diz, em um dos seus textos que me chama muito a atenção, um texto muito avivado, falando a respeito da lei do Senhor. E ele cita, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A palavra, ela é forte em todos os âmbitos, em todo sentido, em todas as expressões. O próprio apóstolo Tiago, ele escreveu um pouco, falando, inclusive, ele chega a citar que é um pequeno membro que incendeia um bosque. Ou seja, mas quando nós vemos aqui, nesse contexto do texto, nós voltamos a refletir um pouco o que o Senhor Jesus falou também com Nicodemos, quando Jesus encontra com Nicodemos, ele dá uma palavra para Nicodemos a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus. O apóstolo João escreveu o livro, um livro cheio das mais ricas pérolas de Deus na Bíblia. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus ensina a Nicodemo uma das doutrinas mais profundas da Sagrada Escritura, também para nós nesses últimos dias. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma mensagem a qual lemos, mas se pararmos, analisar, aprofundar, fazer como os bereanos faziam e procurar entender o que é o novo nascimento, o que é a doutrina do novo nascimento, o que é nascer de novo, por que Jesus estava falando com um doutor da lei, um rabi, um homem, naquela época tinha um grande conceito em meio à sociedade,
mas ele não conhecia a doutrina do novo nascimento. No verso 5 do livro de João, no capítulo 3, Jesus continua expressando: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A pergunta de Nicodemos foi: como um homem pode nascer de novo, sendo velho? Essa foi a primeira pergunta que Nicodemos falou para Jesus. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus falou: não. Verso 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6: e o que é nascido da carne é carne. Ele explicando para Nicodemos: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Verso 8, ele começa a explicar: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe, Nicodemos, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Ou seja, Nicodemos estava atônito. Nicodemos estava maravilhado diante da doutrina a qual o Senhor Jesus pregava, a qual o Senhor Jesus ministrava, a qual o Senhor Jesus trazia uma mensagem simples, porque a mensagem do nosso Senhor é uma mensagem simples, mas com uma profundidade, podemos dizer assim, muito grande. Alguns temas da palavra de Deus podemos ouvir, muitos, creio que muitos que nos ouvem já ouviu falar dessa doutrina do novo nascimento, do reino dos céus, sobre esse texto, sobre esse contexto a qual expressamos. Iniciamos ali em Mateus 3, a qual é também uma mensagem profunda do arrependimento nesses últimos dias, porque nós temos visto, ouvido muitas mensagens, temos ouvido, alguns pontos, mas o cerne do evangelho, que é o arrependimento, o cerne, a profundidade do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é voltar. O arrependimento é reconhecer. Um homem que tinha um exemplo muito claro a respeito disso na Bíblia foi Davi, porque lá no seu Salmo 51 ele fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não lançará fora. O que é um coração quebrantado? O que é o coração contrito? Eu nunca vi na Bíblia um verdadeiro avivamento que não seja gerado a não ser por intermédio da palavra, a não ser por intermédio das escrituras. Você vai ver que no livro de Neemias houve sim um grande avivamento, houve sim uma restauração, houve sim uma reconstrução. Aliás, é um tempo de reconstrução, é um tempo de restauração, é um tempo de avivamento, mas um avivamento genuíno, ou seja, um avivamento que só pode nascer, que só pode ser gerado através das escrituras. Ou seja, ali no livro de Neemias é a plataforma, ali tem todos os elementos
para que uma igreja, para que uma nação, para que um povo volte à origem, ou seja, volte ao arrependimento. Eu me lembro muito bem, muitas das vezes, lendo ali o livro de Neemias, no capítulo 8, o sacerdote Esdra, eles tinham passado um período de muita tristeza, um período de muita dor, um período de muita dificuldade, a qual Neemias ali no seu capítulo 1, ele recebe notícia que da cidade onde ele morava, da cidade onde ele residia, as portas tinham sido queimadas, os muros tinham sido colocados abaixo pelo inimigo, pelo povo estrangeiro, tinha entrado à cidade, tinha destruído o templo. Então Neemias recebe aquela notícia, recebe aquela informação, e quando uma pessoa ela tem um sentimento no seu coração, um sentimento de novo nascimento, um sentimento de arrependimento, um sentimento de quebrantamento, ela ouve a calamidade e ela não cruza os braços, pelo contrário, ela reage à calamidade, ela reage à situação deprimente a qual Jerusalém estava vivendo. As portas tinham sido lançadas abaixo. Assim também está acontecendo nos nossos dias de hoje. Assim também na nossa nação está acontecendo nos nossos dias de hoje. Os muros tem sido derrubado. A cidade, ela está, na verdade, vivendo situações terríveis, situações complicadas. Ao abrirmos os noticiários, nós vemos o que acontecemos na nossa cidade, nós vemos o que acontecendo, ou seja, no nosso estado, no nosso país, e muitas das vezes nós não protestamos, muitas das vezes nós não reagimos, ou seja, de forma que o nome do Senhor Deus possa ser glorificado. Nós observamos no contexto e no texto do livro de Neemias, meu amado, minha irmã, possa ler esse livro de Neemias, também você que não é evangélico, ou seja, você que está ouvindo essa mensagem, uma mensagem muito profunda, que fala de tempos de reconstrução, tempos de mudança, tempos em onde podemos com certeza mudar a cara desse Brasil, ou seja, podemos mudar a cara dessa nação, mudar a cara do nosso bairro, se tivermos sim tendo um fundamento, ou seja, se tivermos sim alicerçados, ou seja, na vontade de Deus, porque o que importa, na verdade, é fazer a vontade de Deus. O que importa, na verdade, é fazer a vontade do Senhor. Quando João Batista iniciou ali no Rio Jordão, pregando a palavra, ou seja, trazendo a mensagem de arrependimento, trazendo a mensagem para os judeus, trazendo a mensagem, aquilo dali alarmou. Aquilo dali foi um impacto. Por quê? Porque o próprio João, no livro de João, no capítulo 1, ele fala, ou seja, ele não conhecia aquele que mandou ele batizar, mas, ou seja, ele recebeu a incumbência, ou seja, de ir e pregar o evangelho, ou seja, todos os povos, todas as nações, ou seja, só que ele recebeu a incumbência, ele recebeu a autoridade para pregar o evangelho do arrependimento e o evangelho do reino do céu. O evangelho do arrependimento, o evangelho do reino do céu é um evangelho que faz mudanças, um evangelho que transforma nações, que transforma
povos de uma maneira radicalmente pelas Sagradas Escrituras. Nós vemos isso, que uma nação, que um povo, ele só pode ser transformado, ele só pode nascer de novo por intermédio da palavra de Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras. Porque os irmãos que estavam ali, ou seja, naquela igreja de Tessalonicenses, ou seja, porque os irmãos ali onde Paulo passou no livro de Atos Bereanos, eles tiveram uma mensagem do reino aonde tinha fruto. Ou seja, o Senhor Jesus, ele ensinou sobre isso. Ou seja, toda vara que está em mim, essa limpa, para que dê mais fruto. Ou seja, essa é a promessa que ele nos fez. Ele falando, Jesus, eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 8,32 nos fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, santifica na verdade, porque a tua palavra é verdade. Ou seja, Jesus ele está ensinando, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e vimos a sua glória. Ou seja, João 3,16 nos diz, na verdade Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mas no verso 17 ele fala, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Quando ele entra dentro da casa, ou seja, daquele homem, ou seja, ele já fala, hoje chegou salvação nesta casa, porque eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Ou seja, o Senhor veio para remir, o Senhor veio para arrancar, ou seja, homens das mãos, ou seja, do pecado, para remi-los, ou seja, para salvá-los, para trazer a vida e uma vida com abundância, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor falou, eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Como discípulo, ou seja, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não poderia pregar outra coisa, eu não posso falar o que eu quero, eu tenho que falar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque toda pessoa que fala aquilo, ou seja, que ele pensa, que ele acha, o que acontece? O que o Senhor Jesus ele fala quando para o seu mensageiro, para o seu pregador, ou seja, aquele que fala de si mesmo honra a si mesmo, mas aquele que fala aquilo a qual Deus enviou, ele honra a qual ele enviou. Ou seja, amados, a quem nós estamos honrando? Ou seja, nós honramos a autoridade das Escrituras, nós honramos as tradições, ou nós honramos, ou seja, outras coisas. A palavra das Sagradas Escrituras, ela não se mistura com filosofias. Ou seja, arrependei-vos, porque já é chegado o reino do céu. Eu louvo a Deus, eu glorifico, e queria fazer neste momento uma rápida oração agradecendo, para que essa mensagem é uma mensagem para a alma, não é uma mensagem para a carne. Amado Deus, querido Pai, nessa hora nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o arrependimento é que vai salvar muitas vidas ainda. O arrependimento é que vai trazer muitas vidas para o Evangelho da cruz do Calvário, para o Evangelho genuíno. Deus, a cada amado, a cada querido que ouviu esta palavra,
que o arrependimento, meu Deus, meu Pai, possa lhe encher de uma maneira tão quebrantada, Senhor, que ele possa entender, que nós possamos entender, que essa humanidade possa entender o arrependimento e o reino de Deus e a doutrina do novo nascimento. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 45 minutos. Desde já agradecer a presença do diácono e irmão Paulo, ele que, mais uma vez, quase que não chegou a tempo para trazer a palavra. Mas, como Deus fala, devemos esperar no tempo de Deus. E Deus fez com que nós aqui da direção do programa esperamos um pouco mais o irmão Paulo, porque na terça-feira passada ele esteve nesse programa, ele chegou neste programa, mas já chegou devido ao trânsito, devido aos problemas, ele já chegou, já estava ultrapassado até o período da mensagem. Inclusive já tinha até outro mensageiro, porque a ordem suprema, a ordem superior, a ordem divina é que realmente a palavra não possa faltar neste programa, porque a palavra de Deus não é minha, não é sua. A palavra de Deus você não encontra ela no botequim, você não encontra ela nas praças, você não encontra ela, você encontra na Bíblia Sagrada. E quando você encontra lá, exatamente quando o irmão aqui trouxe para nós a mensagem sobre o arrependimento. Nós abrimos, ele chegou aqui, mas não viu a nossa fala na abertura do programa, mas nós estávamos falando do que está acontecendo hoje, exatamente sobre a água que está ficando escassa no planeta Terra. E o irmão veio falar, completando com outras frases, exatamente o que está acontecendo. Mas de uma das coisas piores, irmão, que está acontecendo no planeta Terra, são exatamente naquilo que o irmão pregou, que as pessoas não estão fazendo. As pessoas se arrependem dos seus pecados, as pessoas aceitam Jesus como seu único Salvador, as pessoas, tá certo, começam a congregar nas igrejas, as pessoas começam a pregar a palavra de Deus, mas muitos estão igualzinho àquele sacerdote quando Jesus encontrou. Não estão conhecendo o verdadeiro arrependimento, estão vivendo exatamente num planeta diferente. Nós estamos no planeta Terra, mas parece que tem muitos que ainda não têm o compromisso com a palavra de Deus. Tem muitos ainda acham que só por ele ter se arrependido, ou talvez ele até mesmo por ele ter aceitado Jesus, ele pode tratar Jesus de qualquer jeito. Ele pode ler a Bíblia quando ele quer, ele pode visitar ou ir a um culto na igreja quando ele quer, ele pode estar fazendo o que ele quer, porque ele já aceitou Jesus, então ele não tem problema nenhum se ele faltar um culto, se ele faltar um compromisso com Deus, se ele faltar religiosamente as obrigações que a palavra pede. O pior do mundo é isso. Jesus não veio exatamente para julgar, Jesus veio para salvar.
Jesus, a partir do momento que uma pessoa, creio eu, que quando Paulo fez a sua convenção, creio eu, quando Pedro fez a sua convenção, creio eu, quando todos lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, aceitaram Jesus como seu único Salvador, falaram bem claro: sou capaz de morrer por Cristo. Não faltarei nenhuma responsabilidade diante do meu Deus. Não negarei nenhuma vez mais meu Deus. Quando realmente se arrepende. Quando realmente se faz a prática exatamente da mudança. Como nascer de novo. Quando Tomé colocou isto, realmente ele não sabia que o nascimento seria a convenção. O nascimento seria o batismo. O nascimento seria exatamente aceitar Jesus de espírito e de verdade. Quantos que estão aceitando Jesus? Mas às vezes não estão, porque não é eu que estou falando no programa falando de Jesus. Já vou terminar em 30 segundos. Não estou eu falando aqui, mas são as mídias que estão aparecendo, que nós estamos lendo como as pessoas estão envergonhando o Evangelho de Jesus. Jesus veio para salvar. Jesus veio exatamente para pastorear suas ovelhas. Jesus veio exatamente para colher as suas ovelhas. Mas o que nós estamos vendo, que mídia, jornais, televisão, ou até mesmo nas comunidades, no nosso estado, não é isso que estamos presenciando. Arrependei-vos, porque a hora está chegando. Arrependei-vos, porque Jesus está bem próximo, para mim e para todos vocês. Falar de Jesus é tão gostoso, fazer de Jesus é tão difícil. Agora na Serra são 18 horas e 51 minutos. Eu quero agradecer às rádios afiliados que ainda estão conectados conosco. A partir deste momento já estão liberados para pegar ao sinal. Se quiser aguardar a vinheta, tudo bem, mas se não, mas estão liberadas para retornar à sua programação normal. A todos vocês agradeço em Deus, Pai, Deus Filho Jesus e o seu Espírito Santo, que amanhã, com a sua permissão, nós podemos estar mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando